Olá você, tudo bem? Pessoal, professor Vinícius Faria, do Clica Ali, Informática para Concursos. Vamos lá, vamos continuar nossas aulas do preparatório do concurso do Banco do Brasil. Nós estávamos vendo exibição de arquivos, classificação de arquivos. Nós vamos verificar agora proteção de arquivos, propriedade de arquivos, tá? Essa parte aqui ficou para a gente ver nesta aula. Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela. 3, 2, 1, valendo. Bom, vai. Tá aparecendo aí ou não? Cadê o compartilhamento? Não apareceu a tela para vocês. Vamos fazer aparecer. Apareceu? Ótimo. Pessoal, então deixa eu deixar em modo tela cheia e vamos continuar aqui com nossas análises aqui dos itens de classificação. A gente viu como classifica. Para facilitar a exibição, vou deixar ícone extra grande. E agora eu vou falar de outra coisa, que é a proteção de arquivos pelo Windows e as propriedades do arquivo. Isso é importante, tá? Muito importante. Quando você clica sobre um arquivo e ele fica selecionado, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre ele e ele vai trazer um menu suspenso para você. Esse é o menu suspenso, onde você pode abrir esse arquivo, você pode fazer várias coisas. Claro que eu não vou ver tudo isso, porque a gente sabe o que cai e o que não cai, mas propriedades caem. Então vamos lá. Propriedades de um arquivo. A propriedade de um arquivo, ela traz várias informações sobre o arquivo. Vamos dar uma analisada rapidamente. O nome do arquivo, o tipo é PNG, né? Ele abre como foto. Então aqui são os tipos de programa que eu posso abrir essa imagem. Então posso escolher para abrir em qual programa eu quero que abra. Ele está para abrir em fotos. Isso se chama programa padrão, tá? Eu posso mudar o programa padrão de abertura de determinado formato. Por exemplo, você tem o Word, que é da Microsoft Office, e você tem o Writer, que é da LibreOffice, que é mais usado no Linux, mas também pode ser usado no Windows. E se você quer que sempre abra no Writer, e ele está abrindo só no Word, você pode alterar por aqui, tá? Quem que vai abrir esse arquivo? Esse tipo de arquivo, a extensão. Aqui fala o local. O local é unidade C, que a gente já viu em aula anterior, que é o disco, pasta users, pasta fale C, que é aquele fale com Vini, que é um e-mail antigo meu, e pasta downloads, aonde ele está armazenado. O tamanho do arquivo, esse é o tamanho natural do arquivo, e o tamanho que esse arquivo ocupa no disco. Isso é muito interessante, mas eu não vou trazer agora essa informação para não confundir vocês. De forma simplificada. Quando você formata um computador, você cria vários nichos. Eu dei essa ideia para vocês lá atrás. E quando você tem um arquivo, por exemplo, imagina, no caso eu estou olhando aqui o tamanho disco 12K. Quer dizer que o nicho, cada nicho deve ter aproximadamente 4K. Tem 4K. Por quê? Porque o arquivo tem 8.37 e ele não coube em 2 nichos. Ele teve que ocupar 3 nichos. Ficou 4K do arquivo, um pedaço do arquivo ficou no nicho de 4K, encheu o nicho. O outro 4K foi para outro nicho, encheu. E 0.37 que sobrou teve que ocupar mais um nicho. Então esse outro nicho ficou desperdiçado. Por isso que o tamanho em disco é maior que o tamanho do próprio arquivo. Porque o nicho não pode ser compartilhado com mais arquivos. Então, se o nicho tem 4K, cada pedaço da divisão do disco, isso é uma coisa que ocorre na formatação do disco para a instalação do sistema operacional. Tá? Então, está explicado. Aqui a data de criação, quando foi modificado e quando foi acessado. Então é interessante, dá para você ver se alguém fuçou nas suas fotos, nas suas coisas. Ele traz o acesso do arquivo aqui, você fala, pô, ficaram clicando nas minhas coisas aí enquanto eu estava trabalhando.
Muito bem. O que cai, que é importante, muito importante, é isso aqui. Atributos de um arquivo. O que é atributos? São as características do arquivo. Quando você cria um arquivo, normalmente o atributo dele é acesso total, controle total a gente chama. Só que eu posso mudar o atributo de controle total para somente leitura. Quando é ativada, agora sim, anota aí. Quando é ativado o item somente leitura, quando ele é ativado, o arquivo ele pode ser copiado para outro lugar, copiado para um pendrive, aberto, porém nunca modificado. Tá? Então, um arquivo em modo somente leitura, ele não pode ser alterado. Ele é só para a pessoa visualizar. Mas isso não quer dizer que a pessoa não consiga copiar esse arquivo para outro lugar. Tá? Então, fique atento com isso, porque pode cair alguma coisa nesse sentido. Um arquivo somente leitura, eu posso copiar para o pendrive? Uma questão legal, eu faria no concurso. A pessoa ia ficar em dúvida, não, somente leitura, acho que não pode copiar, tal, tá? E tem uma outra questão lá em cima que eu quero para fechar propriedades. Eu não vou entrar em avançados, mas eu vou aqui em segurança. Segurança diz respeito a quem pode acessar esse arquivo. Quando você cria um arquivo, você é o proprietário dele. Aqui tem 2 bonecos. 2 bonecos quer dizer que é um grupo. O grupo sistema. Qualquer usuário que estiver dentro do grupo sistema, que normalmente é o próprio computador que faz isso, tá? Pode ter acesso. Que é para quê? Para atualizar o arquivo, para ter controle sobre o arquivo. Aqui é um boneco só. Um boneco só é o usuário. O usuário Vinícius Faria tem acesso a esse documento. Quando eu clico aqui, aparece. O que eu tenho acesso? Controle total. Eu posso modificar, eu posso abrir, eu posso gravar, eu posso fazer várias coisas. E quem mais tem acesso a esse arquivo? Qualquer usuário que esteja no grupo administradores. Então, se eu tenho aqui 3 usuários na minha casa, imagina que eu tenho o meu filho, que é o Olavo, por isso que é Olavo C. Olavo é o nome do meu filho, C é a linguagem de programação que eu mais gosto de trabalhar, com automação em Arduino, né, programação de sistemas embarcados. Daí eu falo, olá, você. Tá bom? Ele é meu incentivador. E daí eu tenho o usuário da minha filha, a Emília. E daí eu decido o seguinte. Tem uma pasta aqui que eu coloquei várias gravuras ilustrativas e tal, de pintura, de desenho. Eles gostam de desenhos, fazem curso de desenho. Daí eu quero compartilhar com eles, mas eu não quero copiar para a pasta deles. Então eu posso colocar em determinado arquivo ou pasta acesso também para outros usuários. Eu posso aqui em editar e eu posso adicionar outras pessoas. Mas se eu quiser adicionar qualquer usuário do computador, eu posso fazer aqui adicionar e escrever todos. Então, todos os usuários do computador terão acesso de controle total. Quer dizer que agora eu dei acesso a todos para fazer o que quiser com aquele arquivo. Geralmente a gente faz, vou dar acesso a todos para acessar determinada pasta. Em arquivo é difícil fazer só para um arquivo. Normalmente se faz para uma pasta chamada contratos. Aí você fala, essa pasta eu vou deixar qualquer usuário do computador acessar. Tá? Isso também funciona para rede, mas não está pedindo isso de redes. Beleza, gente? Então, é isso. Isso aqui é uma informação bem importante. O que eu queria de propriedades de arquivo é isso. Tá? Então, fiquem atentos. E tem mais a proteção. A proteção é interessante. O que acontece? Vamos pegar esse arquivo aqui do Banco do Brasil. Deixa eu pegar a logo do banco. Eu vou abrir essa logo. Eu vou dar editar com Paint. Paint é um editor de imagem. Isso aqui é Paint 3D, nem Paint 3D não. Vamos mudar. O que é o abrir com? Abrir com, ele é ótimo que você escolhe os programas que você tem para abrir determinada imagem. Então, de repente, você quer editar, você vai aqui em abrir com
Paint. Então aqui está o arquivo do Banco do Brasil, eu decidi editá-lo. Vou imaginar que eu quero fazer uma marcação assim, para fazer um arquivo diferente, né? Eu posso fazer o que com esse arquivo? Enquanto eu estou editando, isso aqui está na memória RAM do computador, essa alteração. Ela não foi salva em disco ainda, tá? Quando eu vou em salvar, que é o disquete ou arquivo salvar, ele vai efetivar essa mudança em disco. Aí ele altera o arquivo. Mas por enquanto tudo isso está na memória. É por isso que eu consigo fazer Ctrl Z. Lembra, Ctrl Z é desfazer. Então, eu só consigo desfazer as coisas porque o arquivo ainda não foi salvo, isso está na memória RAM. Então, se eu faço alguma coisa errada, eu aperto Ctrl Z e tenho de volta o meu arquivo ali. Tá. Se eu salvar, ele vai gravar em cima do arquivo que eu abri. Se eu salvar como, ele vai fazer uma cópia e não vai estragar o arquivo que eu abri. Então, salvar como faz cópia. E eu posso escolher para mudar o formato do arquivo também. Beleza? Ele era um JPG, eu posso transformar ele em um GIF. Eu posso transformar ele em um PNG. Deixa eu verificar uma coisa aqui com vocês. Que tipo de arquivo que é este? Esse arquivo, propriedades, é um PNG. Ele ocupa 5.14K. Esse arquivo aberto aqui, então ocupa 5.14. Eu vou salvar como. E eu vou escolher salvar como GIF, porque o algoritmo GIF... na verdade aqui esse GIF que eu salvei acabou prejudicando a imagem, mas tudo bem, só para entender. Eu salvei como GIF uma cópia dele. Então você pode fazer isso para salvar cópias do arquivo. Deixa eu pegar aqui. Ele salvou em outro lugar que eu não queria, que vocês não tenham visibilidade. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, arquivo, salvar como GIF. Aí, downloads, que é a pasta que eu estou usando. Salvar. Tá. Então, ele fez uma cópia aqui do arquivo em GIF. Então, salvar como faz isso, tá? E tem uma questão seguinte. Deixa eu pegar novamente e deixar esse arquivo aberto. Abrir com Paint. Nós não estamos verificando, e eu vou minimizar. Olha que interessante. Aqui dentro, quando eu abro um arquivo e ele vai para a memória do computador, ele fica protegido pelo sistema operacional, tá? Esse arquivo, ele cria uma cópia oculta aqui dentro da mesma pasta que ele está aberto. Eu vou dar em exibir aqui em cima e vou procurar itens ocultos. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. E não chega a ser itens ocultos, itens protegidos pelo sistema. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, opções. Em opções tem modo de exibição, que é tudo que o Windows Explorer mostra para você. E esses protegidos pelo sistema, geralmente, ele não mostra. Tá aqui, ó. Ocultar arquivos protegidos pelo sistema, porque é perigoso você ficar vendo tudo que o sistema está usando e também fica tudo poluído a tela, né? E ele dá um aviso, cuidado para você não excluir coisas que você não deve. Este é o aviso. Eu vou dar OK. Então, os arquivos protegidos pelo sistema, eles aparecem, tá? Tipo um fantasminha. Se você abre um arquivo do Word aí, você vai perceber que o arquivo está protegido pelo sistema. Eu vou abrir aqui para edição. Deixa eu ver se ele vai gerar um arquivo protegido. Não gerou, tinha que ser de texto. Enfim, mas para não perder muito tempo, eu quero que você saiba o seguinte. Os arquivos protegidos pelo sistema, você vai conseguir ver ele se tiver ativa essa opção, desmarcada essa opção aqui, ó, opções. Duas coisas aqui dentro que eu quero que vocês entendam. Eu posso, em modo de exibição, aqui no item exibir opções. Então, coisas que podem cair isso aqui, ó. O que eu faço aqui? Tem um monte de coisa, mas o que pode cair é isso aqui, ó. Ocultar arquivos protegidos pelo sistema. A gente deixa ele marcado sempre. Mas quando ele está desmarcado, aparece um arquivo que é protegido pelo sistema, que ele tem um tio antes.
tipo tio cifrão, depois a gente vai ver melhor a nomenclatura, mas ele fica meio tipo um fantasminha. É esse arquivo que fica tipo na memória e quando você dá salvar ele atualiza o arquivo original. Então ele fica tipo um arquivo fantasma junto ali, quando você abre para edição qualquer arquivo, tá? E outra coisa, perceberam que não fica aparecendo na frente do arquivo .jpg, .png? Pessoal que desenvolve para web, pessoal, né, que precisa sempre estar olhando as extensões de arquivo, eles colocam aqui para não ocultar a extensão dos tipos de arquivos. Então, quando faz isso, aparecem as extensões aqui, ó, .exe, .png já de cara. Eu prefiro assim quando eu estou desenvolvendo para web, tá? Quando estou fazendo sites, coisas, eu prefiro assim. Mas para o usuário comum, qual que é o problema de ficar vendo assim? Ele pode apertar a tecla. Qual tecla que renomeia arquivo e pasta? Tecla F2. O F2 permite mudar o nome. Só que também sem querer a pessoa pode fazer o quê? Mudar a extensão. Se a pessoa mudar a extensão do arquivo, ele para de ser aberto. Mudar a extensão do arquivo também pode ser uma forma de você, no Windows, esconder um arquivo. Por exemplo, eu não quero que você veja essa foto. Eu posso pegar essa foto simplesmente e colocar assim, contrato.txt, como se fosse um arquivo de texto. A partir do momento que eu altero a extensão, né, não é mais uma foto, é um arquivo de texto. Tá? Claro que, porque o Windows usa essa associação, a gente vai perceber que o Linux tem outro comportamento. Tá? Então, essa parte aqui do exibir, vamos só matar essa parte superior aqui. O que nós temos aqui? Né? Nós temos criar nova pasta, que a gente sabe o atalho, Ctrl Shift N. Nós temos aqui arquivo, abre nova janela, ele cria uma nova janelinha, que não cai nada, início, copiar, colar. Vocês têm que conhecer esses ícones, tesoura, recortar, colar é uma prancheta, copiar é 2 folhas. Tá fácil. Aqui excluir um X, renomear, tá tranquilo, nova pasta, propriedades do arquivo. Então, quando você clica aqui, você pode vir aqui no início e propriedades, né? E aqui você pode também fazer seleção de forma diferente. Eu posso clicar em alguns arquivos e mandar selecionar de forma inversa, que é o inverter. Inverter seleção. Tipo, você seleciona o que você não quer e você pode vir aqui e no início, e aqui tem selecionar tudo, limpar seleção e inverter seleção. Quer dizer, ele vai selecionar aquilo diferente do que você selecionou. Imagina que você tem um monte de arquivo, você fala, eu não quero apagar esses 3. Segura o Ctrl, clica nos 3, vai lá em selecionar, inverter seleção. Ele vai fazer isso. Ele faz ao contrário. Tá bom? Exibir, finalizando aqui nossa aula, tá? Vamos olhar tudo que tem que olhar rapidinho para a gente fechar gerenciador de arquivos e depois eu vou fazer uma retomada com questões da Sesgran Hill dos últimos 10 anos, tá? Relacionado com a temática que a gente viu até agora. Muito bem? Então vamos lá, opções. Aqui modo de exibição. É o mais importante, dê uma lida nisso daqui, em modo de exibição, tá? Que é importante porque eu vou agora ocultar a extensão de arquivos. Vou dar aplicar. O aplicar, a mudança ocorre sem fechar a janelinha. Tá? O OK, ele aplica e fecha. Tá bom? Eu acho que para a questão de gerenciamento de arquivos e pastas, nós estamos legal. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. E lembre sempre que quem estuda passa. Abração.